Hoje em nosso canal você vai ouvir mais uma história assustadora, mais uma história arrepiante contada por quem a presenciou. O relato que você vai ouvir a seguir aconteceu em Limeira, no estado de São Paulo, no ano de 1997, numa área rural, onde havia uma granja, uma grande criação de galinhas. Ali surgiu numa noite uma criatura que provavelmente tenha sido o lobisomem. Muitas pessoas acreditam que os lobisomens tradicionais lá no sítio sempre surgiam ao redor ou dentro de algum galinheiro. Muitas pessoas falavam que o homem que se transformava naquela fera entrava no galinheiro e depois saía dali transformado num animal. Mas há quem diga também que o lobisomem entrava no galinheiro para roubar as galinhas e depois de pegar algumas delas, ele saía correndo para o meio do mato. E o seu uivo assustador ficava assombrando a redondeza do lugar aonde ele surgia. Quando a lua cheia aparecia no céu, todos os moradores de área rural, onde havia presenciado a figura do lobisomem, ficavam assustados e entravam para suas casas logo cedo, porque ninguém gostaria de encontrar com aquela fera assustadora lá no meio do mato. Muitos cachorros latiam tentando enfrentar o lobisomem, mas eram vencidos. Eles nunca conseguiam atacar aquela criatura e eram perseguidos por ela. E em desespero, ficavam gritando ao redor da casa, até que o dono do lugar, o morador daquela casa, abrisse a porta para que eles pudessem entrar e assim poderiam ficar a salvo lá dentro daquele imóvel. Há quem diga também que o lobisomem surgia diante da casa, arranhava a porta em busca de um pouco de sal, e depois que ele deixasse sua marca naquela porta da casa, no dia seguinte aparecia alguém para buscar a encomenda. Quando não era dessa forma, a pessoa que morava lá na casa pegava uma tigela, enchia com sal e colocava diante da porta para que o lobisomem pudesse lamber ou levar aquela vasilha embora. O relato de hoje foi enviado por nossa amiga Valéria Pessoa. Ela é moradora daquela cidade e ela nos conta que naquele ano, na área rural, onde ela morava com a família, com os pais e irmãos, o Wagner e a Cristiane, e ela nos diz que eles viviam felizes naquele lugar. E ao lado da chácara, onde aquela família morava, havia uma granja, onde o tio de Valéria morava como caseiro, naquela chácara, onde um certo dia, Valéria, o pai e o irmão Wagner foram passear durante a noite e ficaram para jantar. Valéria nos conta que aquela noite estava linda, o céu estava limpo, a lua cheia estava maravilhosa, subindo atrás das colinas. A lua iluminava todo o quintal e aquele lugar ficou parecendo dia. Naquele ano, Valéria e seu irmão ainda eram crianças. Ela tinha somente 5 anos de idade. Após o jantar, os dois saíram da casa e ficaram sentados na soleira na porta da sala. Em poucos minutos, eles começaram a ouvir cachorros latindo lá no fundo, na direção onde havia um chiqueiro de porcos. De repente surgiu um cachorro escuro, enorme, e ele estava correndo e vinha na direção daquelas duas crianças. Wagner, o irmão da Valéria, ficou com medo, saiu correndo e entrou na casa desesperado.
Valéria ficou sentada olhando para aquele cachorro assustador que estava vindo para o lado dela. Quando ele ficou a uma distância mais ou menos de 50 metros de onde Valéria estava sentada, ele parou e ficou encarando a menina. Valéria disse que ela ficou olhando para aquele cachorro. Ela não sentiu medo. Ela ficou ali parada, somente observando aquele ser que estava vindo para o lado dela. E ela disse que não ficou assustada, porque aquele cachorro lembrava um pastor alemão, só que gigante. Ele era muito grande. De repente ele parou, ficou olhando para a menina, e logo ele ficou em pé. Seus ombros eram largos. Ele parecia a figura de um homem. As orelhas eram pontiagudas. As pernas daquele animal pareciam que estavam viradas para trás. Quando ele abriu a boca e mostrou os dentes, grandes, enormes, que mal cabiam em sua boca, então Valéria sentiu um pouco de medo. De repente os cachorros vieram latindo, e aquele ser ficou em 4 patas novamente e saiu correndo para o meio do mato. Depois que ele pulou por cima de uma cerca, aquele ser enorme e assustador sumiu, desapareceu no matagal, perto daquela granja. Durante alguns minutos, Valéria ainda continuou sentada lá, na soleira, na porta da sala da casa, e ficou olhando os cachorros correndo na mesma direção na qual aquela criatura fugiu daquele lugar. Valéria disse também que ela ficou olhando aqueles cachorros correndo, mas ao chegarem perto da cerca por onde aquele animal saltou por cima dela, os cachorros pararam. Eles ficaram somente olhando, e dali eles voltaram. Parece que alguma coisa assustou aqueles cães, e eles não quiseram continuar perseguindo aquela criatura. Lá dentro da casa, quando as pessoas ouviram o barulho que os cachorros estavam fazendo, o pai e o tio da Valéria saíram correndo para ver o que estava acontecendo, e eles encontraram a menina sentada na soleira da porta da entrada da casa. Ela olhou para eles e contou o que tinha visto. Mas ninguém acreditou nela. Em seguida, eles entraram, trancaram a porta e foram dormir. Os dias foram passando e a menina Valéria não conseguia dormir direito. A imagem daquela criatura sinistra, sobrenatural, ficou gravada na memória da menina e ela não conseguia descansar durante a noite. O pai dela, percebendo que ela estava sofrendo por causa daquilo que ela disse que tinha visto, lá na granja, na chácara onde o tio dela mora, conversou com a Valéria e disse que tudo aquilo que ela viu foi fruto da sua imaginação. E ele falou com tanta certeza que a menina começou a acreditar que o pai dela realmente estava certo. Somente depois daquela conversa que ela teve com o pai, ela conseguiu dormir novamente. E não mais lembrava com tanta frequência naquela imagem assustadora daquele ser enorme com os olhos amarelados, parecendo um homem, com os dentes grandes para fora da boca e com as pernas viradas para trás, que surgiu correndo diante dela naquela noite de lua cheia. Por sorte, o irmão da Valéria, o Wagner, saiu correndo imediatamente, logo após ele ver aquele vulto que surgiu lá na direção de onde havia um chiqueiro de porcos. Ele não esperou até aquele ser assustador se aproximar deles. Mas aquela história estava prestes a reviver na memória da Valéria. Passado alguns dias, um jornalista muito conhecido na cidade e amigo do pai da menina foi visitá-lo lá na chácara onde eles moravam. Valéria viu no momento que o jornalista chegou e começou a conversar com o pai dela. Ela se aproximou silenciosamente e ficou prestando atenção naquela conversa. Aquele jornalista começou a falar para o pai da menina que numa certa noite, enquanto ele passava com o carro dele na frente de uma chácara que fica atrás da granja onde mora o Carlos,
o tio da Valéria, de repente, saiu do escuro, debaixo de um pé de jacarandá, um vulto de um cachorro muito grande, um vulto muito assustador, e pulou sobre o capô do carro que o jornalista estava dirigindo. Assustado, ele bateu o carro na árvore. E no mesmo instante, aquela criatura saltou de cima do carro e pulou dentro de um cafezal do outro lado da rua e desapareceu na escuridão. O pai da Valéria pediu para o jornalista falar baixo, para que a menina não escutasse aquela conversa. Mas Valéria ouviu toda aquela conversa e ela diz que aquele jacarandá que foi citado pelo jornalista existe até hoje diante daquela chácara lá em Limeira. Somente uma coisa ficou diferente. Hoje o local é mais iluminado. Naquela época havia uma estrada de terra e não tinha iluminação pública naquele lugar, que era muito escuro. Daquele dia em diante, Valéria ficou sabendo que o que ela viu lá no sítio, durante a noite de lua cheia, realmente era um ser sobrenatural. Possivelmente fosse um lobisomem.